O texto que nós meditaremos nessa noite se encontra em 1 João, capítulo 4. Daremos continuidade à exposição que temos feito nessa epístola, nessa carta aí de 1 João. Deixa eu começar perguntando para os irmãos, aqui, obrigado, do que você tem medo? Do que você tem medo? Alistei algumas coisas aqui. Alguém talvez pode ter medo de rato. Espero que só as mulheres, né? Barata. Conheço alguém que tem medo de borboleta, coisas que voam. Quem talvez tem medo aí de carro, tem medo de carro, tem medo de andar de carro, tem medo de tirar a carta, tem medo de tirar a carta para dirigir, tem medo de avião, tem medo de avião, tem medo de elevador, tem medo de elevador. Quem tem medo de sofrer? Sofrer, nossa, meu medo não é carro, não é bicho, meu medo é de sofrer. Quem tem medo da morte, na verdade não tem medo de sofrer, não tem medo de veículos de transporte, eu tenho na verdade medo da morte. Do que você tem medo? Talvez você tenha medo de você mesmo. Eu tenho medo das minhas reações. Quando eu penso nessas circunstâncias aqui, eu não sei o que eu faria. Do que você tem medo? Na mensagem de hoje nós vamos observar como que nós podemos vencer o medo. Nós veremos também mais à frente da onde que o medo surgiu e como que então que a gente consegue vencer o medo. O que nós vamos aprender em 1 João capítulo 4, 17 a 21, é que quando nós amamos, nós temos confiança. Vamos ler juntos? Quando amamos, temos confiança. Agora vamos ler com confiança, tá bom? Vamos lá? Quando amamos, temos confiança. 1 João capítulo 4, do versículo 17 até o 21, hoje terminaremos então esse bloco sobre o amor de Deus e terminaremos o capítulo 4, diz o seguinte: dessa forma o amor de Deus está o quê? Aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como Ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o amor supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. A primeira verdade que nós encontramos nesse versículo, nesse trecho, é que quando nós permanecemos em Deus, nosso amor é aperfeiçoado. No versículo 17, no início, ele diz isso: dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós. O versículo 16 fala: todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, quando nós permanecemos em Deus, o que acontece com o amor em nós? O amor, ele é aperfeiçoado, à medida então que nós nos relacionamos com Deus. Permanecer em Deus tem a ver com isso, você se relacionar com Ele. Nessa semana você fez devocional, você abriu a Bíblia para ler e meditar na palavra, você orou. Se eu perguntasse para você agora, chamasse você, fulano, vem aqui na frente, compartilha conosco um texto que você leu na Bíblia essa semana e que Deus falou contigo. Você que fez devocional, você que leu, você está cheio, você está repleto. Teu coração está com as verdades de Deus que você quer compartilhar com os outros o que você aprendeu. Mas se você não abriu a Bíblia, se você não leu, se você não meditou, você fala: meu Deus, não me chama, não me chama, não me chama, não me chama, não me chama. Chama outro. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Não, mas se você se relacionou com Deus, se você teve um relacionamento com Deus, se você permaneceu nele, o amor está sendo aperfeiçoado, o nosso amor se torna mais perfeito. Algumas versões dizem que o nosso amor se torna mais maduro, mais pleno. O autor ele voltou nesse assunto de aperfeiçoamento, porque no versículo 12, olha o versículo 12, ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. Então ele já tinha tratado esse assunto do aperfeiçoamento, ele voltou agora. Se nós estamos em Deus, o nosso amor ele está crescendo, o nosso amor está amadurecendo, está aperfeiçoando. Isso nos lembra diversos textos, nós até vimos isso na mensagem passada. O fato de amarmos a Deus, olha, eu amo a Deus, eu permaneço em Deus, logo o amor de Deus em mim está sendo o quê?
Aperfeiçoado. O que isso significa? O amor de Deus será aperfeiçoado em mim. Significa que a cada dia eu estou sendo mais parecido com Deus. Eu estou sendo mais parecido com Jesus. Essa semana a gente teve um conflito em casa e uma das 3 almas chegou para mim chorando e falou assim: fulano não quer fazer isso. E eu falei: volta lá e pergunta o que Jesus faria se ele estivesse no lugar dele. É o que a gente deve perguntar: o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Aí o amor de Deus está sendo o quê? Aperfeiçoado, porque não é a minha vontade mais agora, é a vontade de Jesus. Quando os irmãos estão brigando, perguntam para o outro: o que Jesus faria aqui agora? Ele ia ser um dedo duro? Ele ia acusar? Ele ia se alterar? Ele ia gritar? Ele ia xingar? Ele ia brigar? O que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar? Na última mensagem eu citei 7 versículos sobre esse aperfeiçoamento, como que esse aperfeiçoamento acontece. Eu não vou perguntar para ti qual foi um desses 7 versículos, porque eu não quero me decepcionar, não quero ficar triste. Eu acho que os irmãos não vão lembrar, talvez eu não lembraria, eu lembraria talvez o texto que foi pregado, mas eu vou te ajudar. A gente vai olhar todos esses textos, e aí você vai folhear eles aí na Bíblia. E aí eu vou falar o livro e eu vou falar o capítulo. E aí você vai falar, versículo tal fala sobre isso. Combinado? Eu vou falar qual livro, qual capítulo, você vai falar, o versículo tal fala sobre isso. Que Jesus está sendo formado em nós. Primeiro texto, então, Romanos 8. Romanos capítulo 8. Pode abrir lá todo mundo. Romanos capítulo 8. Qual versículo do capítulo 8 de Romanos fala que Deus está empenhado nesse projeto de nos deixar mais parecido com Jesus? E eu falei domingo passado, eu falei, marque esses versículos na Bíblia. Eles são muito importantes na nossa caminhada. Romanos capítulo 8, qual versículo? Não. Versículo 29. Quem pode ler? Pois Deus conheceu de antemão os seus, Deus predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Olha aí. A fim que ele fosse o primeiro em muitos irmãos. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Vai marcar ou não vai marcar agora na sua Bíblia esse versículo? O propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida é que nós sejamos mais parecidos com quem? Com Jesus. 2 Coríntios capítulo 5. Qual versículo? 17. Olha aí, 2 pessoas falaram. 2 Coríntios 5, 17. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram. 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. Versículo. Você está colando, Tati? Ah, você anotou tudo. Olha aí, tá vendo? 2 Coríntios capítulo 3. Vamos lá todo mundo, versículo 18. 2 Coríntios 3, 18. Quem pode ler? 2 Coríntios 3, 18. Com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, com a lei do Senhor que é o Espírito. Olha aí, estamos sendo transformados com uma glória cada vez maior, a qual vem do Senhor que é o Espírito. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Vamos lá. Gálatas capítulo 4. Qual o versículo aí? Gálatas capítulo 4. Qual o versículo? Versículo 19. O apóstolo Paulo sente dores de parto até o que, irmãos? Até Cristo ser formado em vós. Olha o que Deus está empenhado para que Jesus seja formado em nós. Efésios capítulo 4. Vai lá para Efésios, capítulo 4. 4:13. Até que todos cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Filipenses capítulo 1.
Filipenses capítulo 1. Aquele que começou a boa obra, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vocês é fiel e vai completar. O que Deus está fazendo em nós? Ele começou uma reforma em nós. E até o último dia, Ele vai formar Jesus em nós. Colossenses capítulo 1, versículo 28. O objetivo do ministério do apóstolo Paulo é advertir, ensinar e proclamar para que todo homem seja perfeito em Cristo. Você sabe o que significa cristão, a palavra cristão? Na cidade de Antioquia, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos, os seguidores de Jesus. Sabe o que significa cristão? Os pequenos cristos. Imagina em Iracemápolis, pequenos cristos, espalhados pela cidade, nas escolas, no emprego, no ônibus, no centro de lazer, dentro dos carros, jogando bola, pequenos cristos sendo espalhados. Então, quando nós permanecemos em Deus, nós temos essa confiança, porque o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, porque a cada dia Deus está nos tornando mais parecidos com Ele. Deus começou essa boa obra, Ele vai completar, por mais que às vezes a gente ache assim, parece que eu estou pior do que eu estava no início. Quem tem essa reflexão provavelmente é um salvo já. Quem tem essa reflexão provavelmente porque ele já está indignado com os seus pecados, que Deus está revelando a cada dia, ele está inconformado com isso. E Deus está transformando ele. Volta lá para 1 João, o final do versículo 17, aí ele começa a dizer o seguinte, 1 João capítulo 4, versículo 17, que nós vamos aprender agora que quando o amor é aperfeiçoado, nós temos confiança no dia do julgamento. Olha o final do versículo 17, vou ler todo o 17, dessa forma o amor está aperfeiçoado, dessa forma como, né? Permanecendo em Deus, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos o quê? Confiança. Porque neste mundo nós somos como Ele. Ou seja, se Deus se chamar agora, se Deus chegar e falar assim, fulano, vamos para o céu, vamos agora, chegou a tua hora, você vai chegar diante de Deus, você vai chegar como? Com confiança ou morrendo de medo? Por que você vai chegar com confiança diante de Deus? Por que você não tem medo da morte? O texto diz que nós permanecemos em Deus, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, e agora nós vamos ter o quê? Confiança. Nós não teremos medo de Deus. Agora o amor está aperfeiçoado. Isso vai gerar o que em nós? Confiança lá no dia do julgamento. O texto diz, o final do versículo 17, porque nesse mundo nós vivemos como, irmãos? Como que nós vivemos nesse mundo? Como Ele viveu. Ele quem? Jesus. Veja que o propósito de Deus para nós é que nós não vivamos. É que Cristo viva em nós. Esse é o nosso desafio. Deus nos criou para a glória dele. Esse é o nosso propósito final do ser humano, glorificar a Deus. A pergunta é, como que eu glorifico a Deus em casa? Como que eu glorifico a Deus namorando? Como que eu glorifico a Deus vendo televisão? Como que eu glorifico a Deus fazendo negócio? A resposta é, sendo mais parecido com Jesus. Jesus sendo formado em ti. Pergunta isso, Jesus falaria isso aqui que eu falei agora? Ah, não, Jesus não falaria. Então o que eu devo fazer? Pedir perdão. Fulano, você pode me perdoar porque eu falei algo aqui que não glorificou a Deus? Jesus faria esse negócio? Jesus daria essa informação aqui para alguém? Jesus daria esse grito quando ele visse a pia cheia de louça? Jesus faria isso? Não, Jesus não faria. Então eu não devo fazer. Porque eu estou vivendo aqui nesse mundo, o desafio de Deus viver nesse mundo é como Jesus viveu. Então quanto mais o amor de Deus é aperfeiçoado em mim hoje, mais eu tenho confiança no dia de amanhã. Por isso que o cristão amanhece nos dias falando, será que Jesus vai voltar hoje? Será que é hoje que Jesus vai voltar? A gente aqui tem pensado e refletido sobre o prédio, né, em termos de estacionamento, salas de aula, né, as crianças lá embaixo. Aí imagina que surge uma oportunidade num terreno, né, e vamos construir lá, vamos fazer um prédio grande e tal, não sei o que comporte as salas, comporte o estacionamento, né, comporte um ambiente para as crianças agradáveis. Aí a nossa pergunta sempre vai ser, e se Jesus voltar amanhã?
E se Jesus voltar amanhã, como é que vai ficar o nosso empreendimento? Esse calorão que a gente está passando agora. Vamos colocar ar-condicionado. Vai ser uma bênção, não vai? Gasta 40 mil, enche o prédio de ar-condicionado. Jesus volta amanhã. Puxa vida, 40 mil no ar. Ficou, o prédio ficou. Nós estamos vivendo hoje como Jesus viveu, então tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos refletir, é o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar. Isso vai gerar confiança no dia do juízo, quando chegar o dia de eu encontrar ao Senhor, eu terei confiança. Lembra todos os textos que nós mencionamos com isso, que eu falei para você marcar na Bíblia. Mas mais importante que marcar na Bíblia é marcar no coração. Mais importante que memorizar é viver. Viver esses versículos, esse é o bom propósito de Deus para nós. Queridos, tudo tem a ver com Jesus. Tudo tem a ver com Jesus. Eu já fiz algumas dinâmicas de falar assim, ó, conversa com a pessoa do lado, fala a sua profissão, a sua família, o que você fez no dia de hoje, mas você não pode falar as palavras eu, meu e minha. Como que é para ter uma conversa assim? Trabalho, arroz. Você não consegue desenvolver o assunto, porque nas nossas palavras, nas nossas conversas, o que a gente mais pensa é em quem? Em eu, em mim, na minha, eu, meu, minha, toda hora. Mas se a gente coloca Deus na nossa história, que não é nossa, é dele, Deus me acordou no dia de hoje, para poder servir as pessoas que estavam ao meu redor. Deus providenciou o alimento. Deus tem cuidado da minha família a cada dia. Deus providenciou um marido, uma esposa, filhos. Deus concedeu dons. Agora eu estou tirando eu da história, eu estou colocando quem? Deus, queridos, tudo tem a ver com Deus. Pois dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. É isso que nós queremos como igreja. Que tudo que nós fizermos nos cultos e eventos tenha a ver com Jesus. Nos grupos de cuidado, que nós possamos viver Jesus. Na escola bíblica, que nós possamos aprender de quem? De Jesus. Hoje de manhã foi muito legal. A gente estava estudando a vida de José e na hora da aplicação alguém falou, o que você aprendeu? E aí, em outras palavras, porque a ideia foi exatamente essa. Foi dito assim, ó, José é um tipo de Jesus. Porque José foi tentado, José sofreu, José agiu amavelmente. Quem é que fez isso? Quem que é o exemplo maior? É José? O exemplo maior quem é? É Jesus. Então, quando eu olho uma história no Antigo Testamento, eu não posso olhar uma história moralista. Vamos ser como Davi? Não, vamos ser como Jesus. O que Davi fez que apontou para Jesus? Ah, Davi pecou. Isso aqui apontou para Jesus? Não, isso aqui não apontou para Jesus. Então, eu não quero ser como Davi. Eu quero ser como quem? Como Jesus. Então, irmãos, se nós vivemos para Jesus, se nós vivemos Jesus hoje, se a nossa preocupação é estar com Cristo, permanecer em Cristo, viver Jesus, eu vou viver com medo? Eu não vou viver com medo. Meu passado não me assombra mais. Por que o meu passado não me assombra mais? Porque foi redimido por quem? Por Jesus. Meu presente não me perturba. Eu não vivo com medo no presente. Por quê? Porque ele faz sentido em quem? Em Jesus. O meu futuro não é uma ameaça, eu não temo futuro. Porque o meu futuro está garantido em quem? Em Jesus. Vamos ler juntos? Meu passado não me assombra, pois foi redimido por Jesus. Meu presente não me perturba, pois faz sentido em Jesus. Meu futuro não é uma ameaça, pois está garantido por Jesus. Irmãos, tudo tem a ver com Jesus. Aí o versículo 18 diz o seguinte, ele começa o versículo 18 falando, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor, o que faz com o medo? Expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O que nós aprendemos agora no versículo 18? Que quando o amor é aperfeiçoado, nós não temos medo. Lembra a primeira pergunta que eu fiz? Quem tem medo? Quem tem medo? E o versículo 18 diz o quê? Primeira parte? No amor. No amor. Se você está vivendo no amor não há o quê? Está confuso aí na sua mente?
mas eu vivo no amor e eu estou com medo. Quem que está errado? É o nosso entendimento ou é Deus? Quem que está errado? Nós, certo? Então a gente precisa entender o que está acontecendo. Se eu estou permanecendo no amor, eu estou com medo, alguma coisa está errada. O que está errado? Permanecer em Deus, o amor é aperfeiçoado. Isso gera confiança, e aí nós não temos medo. A declaração é muito forte: no amor não há medo. Esse amor de Deus não tem medo. Obviamente, irmãos, obviamente, o apóstolo João, ele não está falando do medo natural, certo? Eu quero que você imagine uma montanha muito alta. Imagine uma montanha muito alta, muito alta. E aí você tem aquelas pedras, aqueles rochedos lá que são quase um caixote, quase um quadrado assim, sabe? Você chega perto, né, daquelas pedras assim, olha lá para baixo, você não chega nem muito perto, não é verdade? Então eu chego aqui, eu posso estar aqui na ponta, né, do palco. Eu estou com medo? Não estou com medo. Mas põe aqui 20 metros para baixo. Eu ficaria aqui? Não. Eu pego e, opa, deixa eu só olhar daqui, eu quero ver como é que é lá embaixo. Alguns que têm mais medo, eles vão se arrastando, né? Ele só põe a cabecinha lá e volta. Não sei que lugar é, que existe uma piscina numa cachoeira. Talvez você já viu esse vídeo na internet. Uma baita numa cachoeira, muita água corrente lá, e aí forma uma piscina. As pessoas entram naquela piscina antes, mas a cachoeira caindo, sabe? Aquela... E as pessoas ficam naquela piscina e olham lá para baixo. A gente só de olhar chega a dar um frio na barriga, né? Porque pedra molhada escorregadia, né? Então o pessoal fica ali e brinca, você fala, gente, se vai ali, né? Esse é o medo natural. Esse é o medo natural. Como que a gente vence o medo natural? Como que a gente vence o medo natural? Com prudência. Simples, prudência. Não vai chegar na beira, se tem 20 metros de queda aqui, não chega na beira. Pronto. O João está falando desse medo natural aqui. Tomei banho, estou descalço, vou mexer em eletricidade. Prudência. Prudência. Está chovendo um torózão. A luz, a energia começa a oscilar em casa. Eu vou lá na chuva mexer no relógio. Vou fazer isso? Prudência. Como que eu venço o medo natural? Com prudência. Que medo que João está falando aqui? Que no amor não há medo. O amor, o medo pecaminoso. Pecaminoso. Quando que esse medo se torna pecaminoso? 5 verdades aqui de um livro. 5 verdades de um livro chamado O Temor que Vence o Medo. Quando que o medo se torna pecaminoso? Quando o medo me impede de obedecer a Deus. Se o medo me impede de obedecer a Deus, esse medo é pecaminoso. Segundo, quando faz que você desobedeça as ordens de Deus. O medo te levou a desobedecer. Pecaminoso. Quando faz com que você pense e se conforme de forma egoísta, pensando só em quem? Em ti. Tu tem carteira de motorista, tem meio de dirigir, normal, é prudente, eu não estou confiando ainda, não vou pegar bandeirantes, andar 120 por hora, mas chega um dia que alguém está precisando de uma cesta básica, só tem você com o carro, o que você vai fazer? Entra no carro e leva a cesta básica. O medo não te impediu de agir, ok? Quarto lugar, quando resulta de uma maneira de pensar não bíblica, a reflexão, os pensamentos não são pensamentos bíblicos. Ai, Deus não vai cuidar de mim. Esse é um pensamento não bíblico. Ai, se o meu marido morrer, se a minha mulher morrer, se meus filhos morrerem, eu não sei o que eu vou fazer, acho que eu vou me matar. Que Deus não vai... Não, Deus vai continuar cuidando de ti. Como sempre cuidou. Se você pensa de forma não bíblica, esse é o medo pecaminoso. E quando resulta da incredulidade. Eu tenho dúvidas, meu coração é cético, não confio em Deus. E da onde, irmãos, que surgiu o medo? Vai lá para Gênesis capítulo 3, versículo 19. Olha a origem do medo. Deixa 1 João marcado. Gênesis capítulo 3, versículo 10. Eu falei 19? É versículo 10. Deus falou para Adão, não coma da árvore que está no meio do jardim.
porque no dia que comer, certamente vocês morrerão. Adão e Eva comeram do fruto, ficaram com medo, ficaram com vergonha, se afastaram de Deus, Deus vai atrás deles, eles estão escondidos de Deus. E aí no versículo 10 fala assim, Deus chamou, né, Adão no versículo 9, onde você está? Olha o versículo 10, ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei o quê? Com medo. Adão teria motivo para ficar com medo de Deus? Por que ele ficou com medo de Deus? Por causa do pecado. A origem do medo é quando nós nos afastamos de Deus e por causa que nós somos filhos de Adão, nós vamos lutar com medo. Alguns vão ter medo de barata, outros vão ter medo de sofrer, outros vão ter medo de si mesmo, outros vão ter medo da morte, outros vão ter medo de ajudar pessoas, porque já ajudaram pessoas um tempo atrás. E quando você ajuda pecador, o que o pecador faz? Ele peca, ele te ofende, ele te agride, ele te maltrata, ele fala mal de você, ele te questiona. Aí você fala, já fui ferido lá atrás. Eu acho incrível aquelas pessoas que mexem com animais selvagens. Jacaré, cobra, leão. Você fala assim, uma hora, cedo ou tarde, a natureza desses bichos vai se voltar contra eles. Geralmente acontece, não é verdade? Eu tenho um pitbull, criei como filho. Só que pitbull não é gente, pitbull é bicho. E é um bicho que tem alguns instintos mais agressivos. E aí, de repente, aparece uma notícia que um pitbull atacou um bebê. É uma criança? Sim, ele agiu de acordo com a natureza dele. Você que não foi prudente de deixar um bicho desse, criado e desenvolvido para ser uma arma, solto. Para me proteger. Olha o risco. Olha o risco que você teve. Aí aquelas pessoas que vão lá, colocam a cabeça no jacaré. Gente, cadê a prudência nisso? Cadê a prudência? E você sabe quando que o jacaré fecha a boca? Você sabe quando que ele fecha a boca? É quando cai alguma coisinha ali, uma sujeirinha, uma poeirinha, um suor. Então imagina eu que sou muito, e a cabeça também não é tão pequena, né? Mas imagina botar dentro da a cabecinha dentro da boca do jacaré, esse suor, né? Caiu uma gota lá, pum, já era. Fechou. A cobra, estou com a cobra enrolada no pescoço. Vai, é natureza. Ser humano é pecador. E ser humano vai pecar. E a gente tem que estar programado a isso. Fulano vai pecar contra mim, mas eu vou continuar amando essa pessoa, porque o amor de Deus foi derramado no meu coração. Eu não estou fazendo para ela. Guarda isso. Eu não estou fazendo para mim. Eu estou fazendo para quem? Para Deus. Para quem que eu estou fazendo, irmãos? Para Deus. E se a pessoa me maltratou, o problema dela é comigo? O problema dela é com quem? Com Deus. A origem do medo é quando nós nos afastamos de Deus, então. Quando nós nos distanciamos. O motivo do medo é a falta desse amor crescente a Deus, desse relacionamento com Deus, desse retorno à nossa comunhão com Deus. E como que nós podemos vencer o medo? 1 João, capítulo 4, volta lá, versículo 18. 1 João 4, 18. Ao contrário, o perfeito amor faz o quê? Expulsa o medo, lança fora o medo. O perfeito amor, quando nós estamos amando de verdade, o que ele vai fazer com o medo que está no nosso coração? Que nós vamos lidar com o medo. Medo do pecado de Adão que está em nós, certo? A gente luta contra isso. Essa nossa natureza. Como que eu vou expulsar esse medo? Com o perfeito amor. E qual que é o perfeito amor, irmãos? Qual que é o perfeito amor? Quando Jesus ele vai resumir os 10 mandamentos, Jesus diz: ame ao teu Deus, Senhor teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. O segundo e maior mandamento é semelhante a esse: ame o seu próximo como a ti mesmo. Perfeito amor, qual é?
o amor de Deus que foi derramado no meu coração, e agora com o amor de Deus, não com o meu, porque o meu amor é corrompido, o meu amor é depravado, o meu amor é para mim mesmo, mas com o amor que Deus derramou no meu coração, eu consigo agora amar a Deus e amar ao próximo. Eu consigo fazer isso. Então, esse é o perfeito amor que Deus derramou no nosso coração. E aí a gente volta. Mas aí, aquela ideia, mas se eu tenho medo? E se eu tenho medo ainda? O texto esclarece isso. Versículo 18. Porque o medo supõe o quê? Castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O João já falou, mas o que acontece se eu digo assim, eu tenho a Deus, pertenço a Deus, já experimentei o amor, mas estou vivendo com medo ainda? O que o João está falando? Você não experimentou o amor ainda. Você ainda não experimentou, você não sabe ainda o que é um pai de amor, um relacionamento com Deus que cuida de você, que é bom, que não muda, que Ele manifestou o maior amor dele ao morrer, a Cristo morrer no nosso lugar. Você ainda não tem um relacionamento com Deus ainda, porque se você tivesse experimentado isso, você não voltaria o seu coração ao medo. Você não ficaria com medo, porque o medo supõe castigo. Quem tem medo, guarda isso, quem tem medo, tem algo no passado que o assombra. Quem tem medo, tem algo no presente que o perturba. E quem tem medo, tem algo no futuro que o faça sentir ameaçado. Você precisa, então, identificar o que está gerando esse medo no seu coração. É algo lá do passado que está te assombrando? Um fantasma que vem e te assombra? É algo no presente que está te perturbando, tirando a tua paz? É algo no futuro que está fazendo uma ameaça contra você? Como que você vai vencer isso? A sombra do passado, perturbação no presente, ameaça do futuro. Como que você vai vencer isso? Sendo experimentado no amor. No relacionamento com Deus, conhecendo esse Deus de amor. Olha o que Charles Hyde, ele diz o seguinte: o amor nos impele a procurar os outros. O medo faz com que nos afastemos dos outros. Vamos ler juntos? O amor nos impele a procurar os outros. O medo faz com que nos afastemos dos outros. Se você é experimentado no amor, a sua vida vai ser de amor a Deus e amor ao próximo. Mas se você não é experimentado no amor, você tem o quê? Medo. Medo de quem? Medo de si mesmo, medo das pessoas, medo de sofrer novamente, como foi uma vez, há 20 anos atrás, quando você estava no ministério, e você foi fazer uma coisa de todo o seu coração, e alguém falou mal de você, e aquilo fez um baita de um corte em ti, e te cicatrizou, e até hoje, de vez em quando, sai um pus porque você não foi curado, porque você ainda está vivendo com medo, você ainda não foi experimentado no amor de Deus. Quem ama é impelido, é empurrado, é jogado a amar os outros. Mas quem tem medo vai se voltar apenas para si mesmo. Quem crê em Cristo não precisa ter medo do passado, não precisa ter medo do presente, não precisa ter medo do futuro. Nós não precisamos temer o juízo, é o que o texto fala, não precisamos temer o juízo. Eu lembro uma vez que eu levei o Samuca no dentista, e aí a dentista falou, a gente vai precisar tirar alguns dentes aqui dele, né? E aí a gente, na outra vez, a gente foi, ele não sabia o que era, ele estava com medo, era aquele medo do desconhecido. Foi no dentista, arrancou o dente e sofreu. Próxima vez que foi no dentista, agora eu estou com medo do conhecido, não é mais do desconhecido. Agora eu estou com medo do conhecido. E uma coisa para os pais, gente, não inventa, não mente. Primeiro que mentira, você ofende a Deus. E não tenta passar pano para coisa que vai ser dolorosa. Não, é uma picadinha de agulha, é uma picadinha de formiga. Não, vai doer muito, tu tem que aguentar. Principalmente para os homens. Principalmente para os homens. Você vai tirar o dente, ela vai enfiar uma agulha na tua gengiva, vai doer no início, mas é para não doer mais. E aí depois vai te incomodar bastante, mas você precisa aguentar. E é o que eu falo para o Samuca, o que tem que ser feito, tem que ser feito. O homem tem que ser endurecido. As mulheres não, as mulheres são princesinhas, hein? Vem cá, meu amor. Chora um pouquinho, chora antes, chora durante, chora depois, né? Vai doer, mas papai está aqui para cuidar de você, a gente vai comprar um sorvetinho para ti,
né? Fica tranquila, mulher tem que ser paparicada, porque quem que vai proteger e cuidar somos nós. Quem? Os homens. Por isso que os homens têm que estar endurecidos para aguentar isso. Vai lá, eu sei, vai dar tudo certo. E aí quando o Samuca volta outra vez lá, na cabeça dele não tem mais dente para tirar. Tá tranquilo e tá resolvido. Deita na cadeira. A dentista fala assim, vamos tirar o dente. E você bem conhece o Samuca, sistemático, racional, não sei quem que ele puxou, né? Gosta das informações. Ele chega, aí ele para. Ninguém me disse isso. Eu não vim preparado para isso. Pois é, filho, agora vai ter que arrancar o dente. Vamos lá, se aguenta aí, se prepara. Vamos para esse processo. O bichinho suava. 4ª vez para ir no dentista. Vai tirar o dente? Eu acho que não, dessa vez não. Dessa vez não. Mas foi receoso. Aí, na 4ª vez, não precisou. Foi tranquilo. Na 5ª vez, se precisar voltar, quando precisar voltar. Não, filho, a gente só vai fazer aquele tratamento que a gente fez antes lá, é tranquilo, é de boa. Agora ele não vai precisar temer o dia do juízo, tá entendendo? Não vai precisar mais. E se a gente olha para Jesus, os nossos pecados já foram o quê? Removidos. Já foram tirados. Agora eu não preciso ter medo do dentista. Não vai causar dor em mim. Agora eu posso ir com confiança. E Deus não é essas pessoas. Eu não gosto quando tem algum adulto profissional, talvez, aí começa como foi, não foi essa situação do dentista, mas começa a aliviar, né? Não, é só tirar um dente, é rapidinho. Não, às vezes não é rapidinho, às vezes enfia o negócio, fica puxando, vai para cima, vai para baixo, o negócio não sai. Você já passou por dentista, sabe como é que é, né? Então pode ser que vai doer, pode ser que vai doer muito. E aí se a pessoa está preparada para um sofrimento grande e aquilo não acontece, é lucro. Mas se vem com aquela história, uma picadinha de formiga, aí os homens não são endurecidos, vem esses vexame que aparecem aí em vídeo de vez em quando, chama a mamãe lá fora. Ah, faz favor. Está tendo medo. E quando nós estamos no amor de Deus, nós não precisamos ter medo do juízo. Porque os nossos pecados já foram perdoados e nós viveremos para sempre com o Senhor. O cristão não precisa ter medo do julgamento. Você não precisa ficar dividido entre amor e medo. Você pode descansar no amor de Deus. E se eu morrer hoje? Hoje me veio esse pensamento. E se eu morrer, cara, daqui uns dias? Nada está acontecendo, tá? Para tristeza, talvez, de alguns. Nada está acontecendo, para alegrias de outros. Nada está acontecendo, mas me veio o pensamento, e se eu morrer hoje? Como é que a Má vai lidar? Como é que ela vai proceder? Eu ia chegar em casa e perguntar para ela, amor, se eu morrer hoje, como que você vai, né? Vamos olhar nossas contas aqui? Tem isso, isso, isso aqui. Se eu morrer, você vai ter 70% de lucro aí, que você não vai ter despesa tanto agora, né? Vai viver mais tranquilo aqui só com 30%. Mas como é que você consegue esses 30% aqui? O que você vai fazer? Qual que vai ser a sua estratégia? Por onde você começa? Se o seu marido, irmã, morreu hoje, o que você vai fazer? Você precisa ter prudência, mas por outro lado, você pode tranquilamente descansar no amor de Deus. O mesmo Deus que cuidou da sua família até hoje é o mesmo Deus que vai continuar cuidando da sua família, mesmo se você partir. Descansar no amor de Deus. Veja, vou tentar resumir aqui para os irmãos. Permanecer em Deus, o que acontece? O amor é aperfeiçoado. E aí, quando o amor é aperfeiçoado, eu tenho confiança para o dia do... E se eu tenho confiança para o dia de amanhã, como é que eu vou viver no presente? Eu vou viver sem medo, eu vou viver tranquilo. Quem ainda tem medo, o amor não foi aperfeiçoado, não foi experimentado. E o convite que eu tenho para você nessa noite é: viva sem medo. A mensagem, o resumo da mensagem: quando amamos, nós temos o quê? Confiança. Quando amamos, temos confiança. Vamos dizer juntos? Quando amamos, temos confiança. Viva sem medo. Deus é amor. Ele vai cuidar de você quando você entrar no elevador. E se o elevador cair, Deus vai continuar cuidando. Se eu tivesse lembrado disso, eu ia mostrar uma foto para os irmãos um dia que entrou eu, o Érico e o Luciano no elevador. E convidamos alguns irmãos para entrar, eles não quiseram. Eles falaram, isso aí já é
é colocar Deus à prova já, né? Não quiseram entrar. Estamos aí felizes, gordo, sarado, né? Corado, que nem diz. Estamos aí, tranquilo. O elevador não caiu. Esses dias fui entrar no elevador com o Luciano. E eu e ele, a gente ficou no mesmo lado. E aí eu até brinquei com os dois magrinhos que estavam do outro lado. Eu falei, o elevador hoje vai descer assim, né? Tum, 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 tum. Vai bater, né? Tá desequilibrado, tá mais pro outro lado. Entra no elevador. Deus cuida de você quando você anda na rua, à noite. Eu lembro uma vez, quando eu era adolescente, sabe aquela sensação de andar na rua à noite, escura, e você achar que alguém está te perseguindo? Aí você não quer olhar para trás, porque se você olhar, a pessoa vai ver que você está com medo, ela vai te atacar. Então você vai andando meio que confiante, mas está morrendo de medo. Aí você só dá uma aceleradinha no passo. E aí parece que quando você acelera, parece que a pessoa acelerou também. Aí daqui um pouco você fala, já estou atrasado para o compromisso, eu tenho que correr. E aí sai correndo, né? E aí parece que o bicho vai atrás ainda. E eu lembro uma vez, andando de bicicleta à noite, tá escuro lá, igual lá, a rua lá fora, e eu andando de bicicleta, e eu ia andando e eu falei, cara, tá no cangote, tá no cangote, tá no cangote. Aí eu comecei a cantar uma música antiga que fala, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Eu cantava na rua desesperado. Quando você é experimentado no amor, você pode ter confiança e você vai viver sem medo. Você pode entrar naquele tubo para fazer ressonância magnética. Pode. Porque quem vai cuidar de você lá dentro? Deus. Mesmo Deus que cuida quando você está em pé sem nada em volta. Então fecha o olho, deita e curte. Deixa a máquina girar, fazer aquele barulhão todo, daqui um pouco ele fala, pode sair, tira uma soneca ainda, dá para dormir ainda. Depois sai, nada vai acontecer, porque quem cuida de você é Deus. Deus é amor, Ele vai cuidar de você. Sirva as pessoas, mesmo se você foi ferido lá atrás, Deus cuidará de ti. E aí ele termina o texto no versículo 18, no versículo 19, até o 21, para mim essa aqui é a conclusão. Eu vou ler todos esses 3 versículos, e ele dá a conclusão aqui, ó. Nós amamos, amém? Por que nós amamos, irmãos? Porque Ele nos amou primeiro. Eu já sei o que é amor, já experimentei o amor, Deus me amou, agora eu vou amar. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas faz o quê? Odiar seu irmão, é o quê? É mentiroso, é falso, não é verdadeiro. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame o seu irmão. Vá servir, meu irmão. Entra em campo, meu irmão. Usa teu dom, teu talento. O que adianta você estar com a camisa do Botafogo lá, do Grêmio, do Bragantino, do Flamengo, do Palmeiras, e aí o técnico fala, entra em campo, vamos jogar. Ah, não, só quero ver. Só quero assistir. Cara, entra em campo. Ah, mas eu tenho medo do zagueiro. Cara, entra em campo. Ah, mas eu não sei cabecear de novo. O técnico não te chamou. Ele te conhece. Entra em campo e joga bola. Esses dias eu ouvi uma frase do filósofo Eric, né? Ele falou assim, entre ver a banda passar, eu prefiro tocar na banda. E aí eu falei para ele, eu gostei dessa frase, eu vou usar. Quando foi essa semana eu falei com alguém, não é melhor, ao invés de ver a banda passar, não é melhor tocar na banda? Você tem a sua decisão. Você pode ver o que Deus está fazendo lá em Moçambique. Ou você pode tocar lá em Moçambique, com amor, orando pelo Aurino, ajudando o Aurino. Você pode ajudar o Rafael, você pode entregar dízimos e ofertas, você pode se envolver no ministério. Ah, é tão legal ver a banda passar, mas mais legal do que ver a banda passar é tocar na banda. Ah, mas tocar na banda tem que carregar aquele bumbo e dói aqui, tem que andar no sol, sim. Mas a sensação de dever cumprido no final da missão é muito melhor do que ter ficado num camarote com ar-condicionado, vendo o jogo pela televisão e o jogo acontecendo lá no estádio. Deus te chama, entra em campo, soa. Eu ouvi uma frase esses dias, irmãos, que foi muito legal. Jesus já derramou o sangue dele. Eu e você, a gente não precisa derramar mais o nosso sangue. A gente só vai derramar suor e lágrima hoje, porque o sangue já foi derramado. Então eu te convido para suar por Jesus. E eu já te aviso que você vai chorar também.
Vai chorar por ele, de querer fazer mais e não conseguir. E vai chorar também quando alguém enfiar uma faca em você. E aí você vai agir como Jesus, vai falar, Pai, perdoa, porque ele não sabe o que ele está fazendo. E se precisar amanhã eu vou amar ainda, vou cuidar ainda, vou servir ainda. Ouvi uma história uma vez de uma mulher que foi traída e abandonada pelo marido. E geralmente esses traços, pecadores em grau maior, depois do que eles aprontam tudo no mundo, aí ficam doentes, abandonados, acaba o dinheiro, o que eles fazem? Ô minha velha, pode cuidar de mim? Sabe o que essa crente em Jesus ela fez? Cuidou dele até o último dia. Como que ela conseguiu fazer isso? Porque ela permaneceu em quem? Em Deus. Você não consegue dizer, eu amo a Deus, mas odeio aquele velho safado. Se você faz isso, é mentiroso. Eu amo a Deus, eu amo também as pessoas. Então a conclusão aqui desse texto é que nós fomos amados primeiro por Deus. Então nós não devemos odiar os nossos irmãos. O que nós devemos fazer? Nós devemos amar as pessoas. Esse é o mandamento. Você pode amar as pessoas sem medo. Você pode viver sem medo. Você pode morrer sem medo. Porque Deus é amor. E aí Ele nos chama para amá-lo e amar as pessoas. Que Deus esteja nos abençoando. O perfeito amor faz o que com medo? Expulsa, lança fora. Você está com medo? Não precisa me responder. Você tem medo de alguma coisa? Avalie o teu coração. Talvez você não está experimentando o amor de Deus. Mas eu experimento. Eu tenho 5 anos de crente, 10 anos, 20 anos de crente. Não, você tem que investigar mais no seu coração. Tem alguma coisa no seu passado, tem alguma coisa no seu presente, tem alguma coisa no futuro que está ainda te impedindo de experimentar verdadeiramente o amor de Deus. Porque o perfeito amor vai fazer o que com medo? Lança fora. Vamos orar?